Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito sério, que é o trabalho infantil. Então, o gênero textual aqui é propaganda, tá? Anúncio. Nós temos aqui um cartaz sobre o trabalho infantil. E nós temos como tema: quem emprega crianças mata a infância. É isso mesmo, tá? Aqui se trata do trabalho infantil doméstico. Pessoas, tá, que têm as suas casas e contratam, ao invés de contratar uma pessoa adulta para trabalhar, né, nos trabalhos domésticos, nos trabalhos de casa, não, emprega crianças e paga bem pouco por essas crianças. E essas crianças passam o dia todo trabalhando, não tem condições de brincar, não tem condições de estudar, não tem condições de também ficar com a família. Então, são fatores que prejudicam demais essa criança quando ela estiver aí na sua vida adulta, tá bom? Então, nós temos aqui que observar vários itens, as imagens, né? E também aquilo que está escrito. Nós já temos aqui: quem emprega crianças mata a infância, tá? Que essa é a linguagem verbal. E também a linguagem não verbal, que é exatamente essa imagem que nós temos aqui desse ursinho, tá? Que tem um esparadrapo nos olhos, feito um X. E também temos aí uma pia, né? Uma pia de casa com vários brinquedinhos, tá? Então, o que é que significa isso, hein? O que é que vocês acham? Isso mesmo, né? Esse ursinho aí, ele tá dizendo que essa infância, ela tá sendo morta, tá matando a infância, né, dessa criança. Esses brinquedinhos aí, ele representa aí a infância, a brincadeira de criança, tá? E essa pia é exatamente algo, um instrumento que deve ser usado por pessoas adultas, tá? Eu não estou dizendo que você não pode, lá na sua casa, né, lavar o seu pratinho, o seu copo. Não estou dizendo isso. Que você pode ajudar sua mãe, sua família. Não estou dizendo isso. Mas a criança não pode ser empregada para fazer os trabalhos domésticos especificamente, tá? Então, aqui fala desse trabalho doméstico. Logo abaixo no livro, nós temos aqui uma sigla, nós vamos chamar de logomarca, tá bom? Que é MPT. O que é MPT? É o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Então, essa aí foi uma campanha, tá? Lá do Rio Grande do Sul, que fez aí para que as pessoas denunciassem quem era o empresário ou as pessoas, né, de algumas casas que estavam empregando aí crianças para trabalhar o dia todo aí nos trabalhos domésticos, tá? Então, denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Então, aqui é o cartaz, né, do trabalho infantil do Ministério do Trabalho do Rio Grande do Sul em 2013. Então, nós temos aí várias informações. Temos aqui um texto que depois nós vamos ver numa atividade e vamos compreender melhor aí esse gênero textual que é anúncio. Nós temos aqui, tá, alguns questionamentos que vocês têm que colocar as ideias de vocês. O que você imaginou antes da leitura sobre qual seria o assunto do anúncio que se confirmou, né? Então, você acha que realmente, quando você leu o anúncio e viu a imagem, você viu que se tratava mesmo do trabalho infantil? Então, você vai colocar aí se realmente se confirmou essa sua ideia. Segunda, o que você achou da forma como a mensagem foi transmitida, né? Então, essa mensagem aí, ela teve uma transmissão bem forte, né? Que ela colocou esse urso, tá? Com esses esparadrapo nos olhos. Então, você vai colocar suas ideias, qual foi o seu impacto. Terceira questão. Um anúncio de propaganda é produzido para divulgar uma ideia. Qual a ideia, o anúncio que você leu está divulgando? Então, tem 3 itens aí, você vai marcar apenas um e tá bem fácil, porque nós já conversamos sobre isso. Quarta questão. Em um anúncio de propaganda, geralmente é apresentado a logomarca. Lembra que eu falei da logomarca? Ou seja, é um símbolo que identifica a empresa ou a instituição que divulga a campanha.
Que logomarca aparece nesse anúncio? Então, você vai observar, né, logo abaixo da imagem, uma logomarca que existe. Na letra B, qual é o nome da instituição que se refere a essa logomarca, tá? Então, tem lá escrito aí qual é a instituição. Quinta questão, em relação ao público-alvo, responda as questões, tá? Então, o público-alvo, para quem que esse anúncio, tá? Esse cartaz é direcionado, tá? Para quem? Vamos lá. A que público esse anúncio se dirige? B. Como você chegou a essa conclusão, tá? Então, aí nós temos aí nas informações, logo abaixo da imagem, que vocês podem ler e verificar, tá? A que público e para que, né, que foi feito aí esse cartaz. Vamos agora para a próxima página, sexta questão. Para você, por que o anunciante se propõe a fazer esse tipo de campanha? Então, por que naquele lugar eles fizeram aquele tipo de campanha? Será que tinha muitas denúncias, muitas pessoas empregando crianças para trabalhar em casas, né, de família? Será? Então, vocês podem colocar alguma ideia, outra ideia aí de vocês. Sétima questão. Releia uma parte do anúncio, que é exatamente o título, né? Então, nós temos aqui, nós já lemos, e na A temos marque um X, né, na alternativa que indica a função dessa frase no anúncio. Então, você vai ler novamente essa frase, tá? E você vai marcar apenas um item aí desses dois quadrinhos. Letra B. Qual é o sentido da palavra mata nessa frase? Então, será que mata, né, assim, de homicídio, ou mata, no caso aí, de desobriga, né, a criança ter essa infância? Então, você vai verificar aí. Oitava questão. Observe a imagem abaixo. Nós temos aquela imagem forte, né, do ursinho, nessa pia de adulto com vários brinquedos. Então, você vai colocar o quê? Descreva essa imagem do anúncio. Você vai colocar todos os elementos que você enxerga aí nesse anúncio. Letra B. Qual o objetivo dessa imagem? Então, para que o anunciante, tá, dessa campanha fez essa imagem? Qual o objetivo? Vamos agora para a próxima página 156. Na parte inferior do anúncio, encontramos alguns argumentos, isto é, a justificativa usada para convencer as pessoas que não se deve contratar crianças, tá? Então, nós temos aí, você vai fazer a leitura desse texto, você vai ler 2 vezes, tá? Para entender bastante aí quais são as intenções do anunciante. E na A, sublinhe no trecho acima os argumentos apresentados contra o trabalho infantil. Então, por que o trabalho infantil não é legal para as crianças? Então, você vai marcar aí nesse texto. Você concorda com esses argumentos? Por quê? Tá? Então, aí vai ser totalmente a sua opinião, se você concorda ou discorda. Se você concordar, você tem que dizer o porquê. Se você discordar, você também tem que dizer o porquê, tá bom? 10ª questão. O que o texto, o dia de um pequeno trabalhador e o anúncio têm em comum? Qual é a semelhança daquele texto que nós vimos na semana passada, daquela criança Francisco, né, que trabalhava numa olaria juntamente com a família? O que é que tem a ver aquele texto da semana passada com esse texto agora, com esse anúncio agora, tá? Na semana passada nós tivemos um relato. E agora nós temos aqui um anúncio, uma propaganda ou um cartaz, tá? Na 11, em relação ao anúncio de propaganda e ao relato, nesta unidade, dê a sua opinião e debata com os seus colegas sobre os questionamentos a seguir. No caso aí você vai debater com a sua família, né? Então, qual desses textos fez você refletir mais sobre o problema do trabalho infantil? Por quê? Então, quais foram as suas reflexões? Você verificou mais, né? Foi mais forte o trabalho do Francisco, né? Que era aquela criança, ou esse impacto aí do trabalho infantil doméstico, né? Nesse anúncio. Agora nós vamos, tá, gente, para
gramática. Então, vamos ver o X e o CH. Aqui, vocês têm A, B, C e D, são trechos, tá? Que vocês vão verificar as palavrinhas, palavras escritas com X e palavras escritas com CH. E verificar quais são, se elas são iguais ou diferentes os sons. Aí você vai colocar na letra B aí se são iguais ou diferentes, mas tá bem fácil. Aqui na segunda questão, você vai fazer o quê? Você vai verificar essas palavras, essas sílabas que estão embaralhadas e formar uma palavra. Olha só que fácil. Na terceira questão, reescreva as frases a seguir, substituindo as figuras pelo nome delas. Nós temos aqui várias figuras. Claro que essas figuras aí ou são escritas com CH ou com X, tá? Que é exatamente o tema aí dessas questões. Então, você vai reescrever, você não vai colocar só o nome da figura, você vai reescrever a frase inteira. Por exemplo, quando a água da chaleira ferver, farei o chá de hortelã. Então, aqui você tem que colocar a frase inteira, tá bom? E assim você vai fazer com a A, B, C e D. Quarta questão. Observe cada grupo, como foram escritas as palavras na mesma família. Nós temos aqui a palavra, né, raiz, que é lanche, e temos a palavra raiz, que é caixa. E assim, nós vamos fazer, tá, as derivações dela, ou seja, as famílias, né? Ele colocou aqui o termo família, mas são as palavras derivadas. Olha só, lanche, lancheira, lanchonete. Tudo isso é relacionado à palavra lanche. Caixa, caixote, caixão. Tudo isso é relacionado à palavra caixa, tá? E você agora vai fazer da mesma forma com a palavra peixe, tá? E com a palavra chuva. Você vai colocar umas 4 mais ou menos palavras, por exemplo, peixe, peixinho, peixoto, né? Chuva, chuveiro, chuvisco. Aí você vai colocar outras palavras também. Eu tô dando aqui somente o exemplo. Então, gente, aqui está a explicação dessa atividade, tá bem fácil. Vocês releiam aí, tá? Os títulos, né? E também as imagens não verbais, tá? Para que vocês possam fazer bem direitinho essa atividade. Então, no mais, bons estudos!